A primeira igreja bíblica de Araçatuba posta este vídeo para a edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10, 25, que diz: "Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia." Nós vimos no domingo passado sobre a solução para a incredulidade, que é fé. E hoje nós vamos estar falando sobre descansando nos braços eternos do Senhor. No final nós vamos cantar aquela música: "Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus." Mas espero que ninguém fique tão descansado que durma durante esse tempo. Nosso texto é um pouquinho mais longo, mas nós vamos procurar reduzi-lo nos comentários para poder todos nós entendermos bem. Vamos abrir, ou pelo menos seguir a leitura, em Hebreus 4, e agora vamos nos colocar em pé. O descanso de Deus, né? Hebreus 4, de 1 a 11. O texto vai estar aí na tela, mas se vocês quiserem acompanhar na sua Bíblia, é da versão atualizada. Pode mudar para nós. Eu já sublinhei, está muito pequeno ali hoje. Eu não consigo ler daqui lá. Vocês conseguem ler aqui? Eu vou aprender a diminuir. Uns estão fazendo assim, né? Tem gente que tem vista muito boa. Outros vão precisar ir lá na ótica para todos, né? Fazer propaganda, né? É o meu caso, viu? Estou com meu óculos velho, mas eu não consigo ler ali, não. Eu sublinhei, não sei se atrapalha, mas que palavra está sublinhado ali? Será que todo mundo viu? Que palavra está sublinhado lá? Eu pergunto, nesse primeiro quadro, quantas vezes que a palavra descanso está sublinhada? Já prestaram atenção. Vai para o segundo quadro, só para ver. Para o segundo quadro. Isso. Até comer um pedaço. Conta de novo. 1, 2, 5. Vocês são rápidos, né? Então vão ter 10 vezes. É que uma vez a palavra é repouso. Qual será que é a ênfase no texto de hoje? Descanso, né? Se é repetido 10 vezes, então é descanso. Então voltemos lá para o primeiro quadro. Eu vou fazer a leitura, vocês acompanhem. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhado pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar, assim disse, no tocante ao sétimo dia: e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles os quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um descanso ou repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, mas Deus das suas.
Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o exemplo da desobediência. Que Deus possa trazer entendimento à sua palavra ao nosso coração nessa noite. Bondoso Deus e Pai, pedimos que o Teu Espírito possa iluminar os olhos do nosso coração, para que possamos entender estas verdades preciosas, que nós possamos estar prontos para ouvir, e ouvir não somente, mas praticar a Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Um dos hinos do cantor cristão que eu mais gosto é o hino Que Consolação Tem Meu Coração, Descansando nos Braços do Senhor. E hoje nós vamos poder cantar no final do nosso culto. Mas a alma humana somente encontra descanso no Senhor. Todo mundo quer descansar. Todo mundo não quer trabalhar, mas todo mundo quer descansar. E como isso é verdade em todas as atividades que nós temos, sempre nós estamos procurando ocasiões para descansar. No capítulo 3, nós vimos que Jesus é superior a Moisés. E já no capítulo 3, vemos o autor de Hebreus falando sobre este descanso. Termina o capítulo falando sobre esse descanso. E aí também avisa que ninguém vai poder entrar se não tiver fé. E a solução para a incredulidade é a fé. Foi o que nós estudamos domingo passado. Sem fé é impossível agradarmos a Deus. Mas também já estudamos em Hebreus que existem várias advertências. No capítulo 2 nós vimos aquela advertência, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação. E aí chegando no capítulo 4, mais uma advertência trazida para nós. Se vocês não entrarem no descanso, vocês vão ficar prostrados. Assim como o povo de Israel, que ficou durante 38 anos prostrado no deserto. Sabemos que é um retrato para o povo de Israel, mas aplica para nós também. Nós também temos que saber que é necessário entrar no descanso do Senhor. E eu sei que muitas pessoas nas igrejas hoje, e nós falamos sobre o crescimento da igreja, muitas igrejas estão crescendo e muitas vezes não conhecendo verdadeiramente a Jesus. E sabemos que tem muitos convencidos e não convertidos. Isso acontece em muitos lugares e em muitas igrejas. E aplica também não só para os judeus, conforme o texto de Hebreus, mas aplica também para nós, para que nós tomemos cuidado, que não sejamos pessoas que estão ouvindo e endurecendo o nosso coração e não usufruindo desse descanso prometido. No versículo 1, começa dizendo assim: Temamos, portanto, que sendo-nos deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Antes de eu entrar no verso 1, deixa eu dar uma definição do dicionário sobre descanso. Quando olhamos nas definições, tinha tantas que eu falei, vou selecionar algumas. Primeiro, descansar é cessar de agir. Quando nós descansamos, nós damos uma parada. Segundo, descansar significa estar livre de preocupação. E eu sei que até eu sofro às vezes desse problema de ansiedade, de preocupações. E quando nós temos ansiedades, preocupações, nós não descansamos. Terceiro, essa já é uma definição mais bíblica. Descansar é ter paz com Deus e paz de Deus. Quando nós verdadeiramente descansamos, nós temos essa paz interior. Descansar significa também estarmos confiantes nos braços do Senhor. Estão lembrados daquela última ilustração que eu contei? Do pai que gritava para o filho, pula, pula. E aí
O filho disse, eu não estou vendo, mas o pai disse, eu estou vendo. E o filho pulou, confiou, descansou. Mas para nós cristãos também tem um sentido futuro. Descansar significa que quando nós morremos, nós descansamos. E muitas vezes as pessoas usam essa expressão. Mas nós descansamos porque nós descansamos do trabalho aqui para estar junto com o Senhor. Então tem o descanso nosso no sentido de morte, mas daí também tem o descanso no sentido de descanso milenar e o descanso eternal. Essas definições não estão no dicionário, mas o fato é que nós realmente podemos descansar nos braços eternos do Senhor. Agora sim, vamos para o verso 1. A disponibilidade do descanso, verso 1. No verso 1 fala sobre um temor. E esse temor é temor de não poder entrar no descanso. Temamos, portanto, que sendo-nos deixado a promessa de entrar no descanso, suceda que algum de vós tenha falhado. Essa carta, como nós já falamos, é cheia de advertências, e aqui a advertência é não poder entrar no descanso do Senhor. Precisa temer, sim. Deus é bom, mas Deus também é justo. Atentai para a bondade e para a severidade de Deus. Mas aqui diz que tem uma promessa. Foi-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus. Nós então podemos usufruir desse descanso. E é interessante que ele escreve para o povo judeu. Em Atos, capítulo 3, versículo 25, diz o seguinte. Deixa eu só ler, vocês não precisam olhar. Atos 3, eu vou ler o 25 e o 26. Vós sois filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os vossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Veja, na descendência de Abraão serão abençoadas todas as famílias da terra. Tendo Deus ressuscitado ao seu servo, enviou-os primeiramente a vós outros, para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte dos seus pecados, das suas perversidades. O descanso, então, podemos aplicar também para a salvação. E lembramos o texto de Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados. Teve só algumas pessoas que disseram que estavam cansadas. Mas sabemos que a pessoa descrente que não crê em Jesus como Salvador está cansada da vida em pecado. E Jesus convida, vinde a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E como termina? E achareis descanso para as vossas almas. A disponibilidade do descanso está ao nosso alcance, ao alcance de todos que estão aqui. A salvação está ao alcance de todos. Mas notem ainda, continuando no nosso texto, e agora eu vou ter que ir um pouquinho mais ligeiro, dos versos 2 a 7, a base do descanso. E continua o autor de Hebreus dizendo, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto que não foi acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós observamos que a base desse descanso vem através da fé. O exemplo é do povo de Deus no deserto. E aqui fala sobre as boas novas. Toda vez que nós vemos a expressão boas novas, nós lembramos que é morte, sepultamento e ressurreição. É a base do Evangelho. E aqui diz que a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé. De nada adianta ouvir a palavra. Tantas pessoas ouvem, mas não desce daqui até aqui, né? Até o coração. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E nós sabemos que igreja não salva, batismo não salva, boas obras não salvam. Em nenhum outro há salvação.
O único que pode salvar é Jesus. Nada mais pode salvar. E sem fé é impossível agradar a Deus. Para poder entrar no descanso, no sentido de salvação, é necessário exercer fé pessoal em Jesus Cristo. Então, continuando, nós observamos que no verso 3 é um decreto soberano. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Se não for pela fé, não vão entrar no descanso. As obras de Deus foram concluídas desde o início, desde a fundação do mundo. E é necessário ter fé para entrar no descanso do Senhor. E é interessante como que a expressão aqui é repetida, no meu descanso, no meu descanso. Quem crê entra no descanso do Senhor. Descansamos nos braços eternos de Deus. Que consolação tem meu coração, descansando nos braços eternos do Senhor. Mas sabemos que tem duas partes nisto. Temos a parte divina e a parte também nossa. Segundo Tessalonicenses 2,13 mostra a parte divina e a parte humana. Diz assim, segundo Tessalonicenses 2,13: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor. Por isso que Deus nos escolheu. Essa é a parte divina. Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. A parte humana, nós tivemos que ter fé na verdade. E cada um aqui tem que exercer fé, senão não vai entrar no descanso do Senhor. Deus daí, verso 4, vamos voltar lá para o texto, nos dá o exemplo. 6 dias trabalharás e no 7º dia vai descansar. Então, às vezes a gente até brinca com aquele corinho que eu aprendi lá na presbiteriana, bem no começo, né? Quem trabalha nesse dia não pode ter alegria. Hoje está tendo tantos trabalhando no dia do Senhor, não vindo para a casa do Senhor. Esse deve ser um dia separado para o Senhor. Nós celebramos no domingo como o dia do Senhor, mas sabemos que teve o princípio sabático. E às vezes nós olhamos e falamos, mas o Velho Testamento era sábado, por que não hoje? Porque hoje nós sabemos que o domingo é o dia da ressurreição. E aí nós comemoramos o domingo como se fosse o sábado, separado para o Senhor. E o verso 4 diz como que Deus fez isso. Olha só, porque em certo lugar, e esse certo lugar é Gênesis 2:2, vocês podem conferir. Porque em certo lugar assim disse no tocante ao 7º dia, e descansou Deus no 7º dia de todas as obras que fizeram. Deus precisava descansar? Não, Deus não cansa, mas Ele deu para nós o exemplo, para que nós também aprendamos a tirar aquele dia de descanso para o Senhor. Deus descansou, dando exemplo para nós. Não sei quantos lembram daquele filme, é Carruagem de Fogo? Acho que sim, né? Daquele corredor. Quantos lembram daquele filme? Ele era tão fiel que ele nunca corria no domingo, porque o domingo era o dia do Senhor, ele santificava o dia do Senhor. Hoje nós estamos vendo como que as pessoas estão fazendo do domingo um dia como outro qualquer. Como outro, fazendo todas as mesmas atividades. Meus pais eram tão rigorosos nisso conosco. Eu sei que nós podemos ficar sobre a lei nisso, mas meus pais observavam rigorosamente aquele dia do Senhor. E era um dia sempre especial, um dia para a igreja, um dia de adoração. Naquele tempo não tinha todos os mercados abertos, todas as coisas, fazia todas as coisas. Realmente dava para se observar de uma forma bem mais fiel o dia do Senhor. Mas hoje está se tornando banalizado como qualquer outro dia, não é verdade? Nós devíamos respeitar mais o dia do Senhor. Nós devíamos tratá-lo como um dia especial também, separado para o Senhor. Não sobre a lei, mas sobre a graça, respeitando esse dia como o dia do Senhor.
Diz que um grupo de exploradores estavam caminhando sem parar sobre a direção de um índio. De repente o índio parou. Aí perguntaram: o que foi? Por que parou? Osmar Santos: parou por quê, né? Por que parou? Aí o índio disse: eu estou esperando até que minha alma alcance o meu corpo. Realmente, nós paramos para isso, para descansar. E nós precisamos desta parada. Todos que estão aqui não são de ferro. Todos nós precisamos aprender que um dia da semana precisa ser separado para o Senhor. Se Deus separou um dia da semana para descansar, nós também devemos tirar esse dia para descanso. Então a base do descanso é visto aqui nesse texto, mas continua, deixa eu ler até o verso 7, mesmo que eu não expor todos os versos. Verso 5, e novamente no mesmo lugar, afirmando sobre o povo de novo: não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, mas por causa da desobediência. Lembra que nós falamos sobre isso domingo? Não entraram porque eles foram desobedientes. Deus disse para entrar, usufruir, mas eles foram incrédulos, foram desobedientes. Não entraram, aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. Mais uma vez falando sobre as boas novas. E chegando no verso 7, vocês estão comigo, acompanhando na Bíblia? Eu pedi para nem colocar ali, para vocês olharem na Bíblia mais, tá? De novo determinou em certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Aqui nós vemos mais uma vez a urgência, estamos ouvindo? O convite do Senhor é para agora. Hoje é o dia aceitável, hoje é o dia da salvação. Não é para depois, é para hoje. A ação tem que ser tomada. E a ação tem que ser tomada imediatamente. 4 vezes é repetido: hoje, 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 agora, urgência. Hoje é o dia da salvação. Mas ainda, continuando aqui no texto, nós temos a natureza do descanso. Versos 8 em diante. É que fala sobre Josué. Lembra que foram apenas Josué e Caleb que entraram na terra prometida. Mas falando de Josué, ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso, um descanso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das obras como Deus das suas. Eu estava lendo isso aqui, tem tanto descanso que eu falei: está na hora de descansar, né? Tanto descanso, descanso, 10 vezes repetindo. E se está repetindo é porque é importante. Nós temos que aprender a descansar. Nós temos que aprender a não tentar fazer tudo nas nossas forças. Dependermos do Senhor. Diz que na Índia antiga, na beira da estrada tinha algumas pedras, que eram chamadas pedras de descanso. As pessoas caminhavam e sabiam que ali tinha aquela pedra que você podia sentar e descansar um pouquinho, daí continuavam a sua caminhada. Uma missionária aproveitou e viu uma pessoa sentada, um hindu sentado, e falou de Cristo para essa pessoa. E ela veio aceitar Jesus naquele caminho. Uma boa hora, né, quando estão sentados, descansando. E aceitou a Cristo e depois disse: agora eu conheço Cristo como a minha pedra de descanso. Realmente, nós depois que aceitamos a Cristo como Salvador, nós temos Ele como a nossa pedra, a nossa rocha de descanso. Nós podemos descansar no Senhor. E por isso então, nós temos que aproveitar e descansar mesmo também espiritualmente. Nós todos aqui precisamos aprender a descansar no Senhor, no sentido de saber que o Senhor promete e acabou. Deus disse, eu acredito, assunto encerrado. Ah, como nós somos duvidosos, não somos? Nós, por natureza, pedimos as coisas e daí nós ficamos duvidando.
Nós temos que orar com persistência. Eu tenho pensado tanto sobre a importância disso, de persistirmos na oração. Mas daí nós temos que descansar no Senhor, lançando sobre Ele todas as vossas ansiedades, que Ele tem cuidado de vós. Descanso espiritual. É o nosso descanso necessário diariamente, descansar no Senhor. E sabemos que daí vem o descanso final, quando nós encontrarmos com o Senhor. Eu cobri muito rápido o texto, mas chegamos já no verso 11. Esforcemo-nos, pois, por entrar nesse descanso. Aqui vai ser muito igual ao que nós estudamos de manhã. Esforcemo-nos, sabe, para nós entrarmos, essa entrada até no sentido de entrada para a salvação, existe um esforço necessário. E alguns vão dizer, então isso é obras. Não. O que acontece é que o inimigo quer de toda maneira que nós não entremos nesse descanso. E há uma luta muito grande, primeiramente para nós aceitarmos a Cristo como Salvador. Sabemos que há uma batalha nos lugares celestiais, há uma batalha pelas almas. E quando nós finalmente resolvemos entregar nossas vidas a Jesus e entramos no descanso, aí nós não precisamos mais esforçar para ficar lá, porque quem vai nos segurar lá é o Senhor. É tão bom sabermos que a salvação depende de quem? De Deus. E se ela depende de Deus, e nós entramos no descanso do Senhor, nós temos certeza desse descanso eterno. Agora, isso não significa que nós não vamos ter no nosso dia a dia também lutas. Aceitou a Cristo como Salvador, acabaram todos os seus problemas. Sabe, isso não aconteceu comigo, não. Vieram muitos problemas, mas vieram com os problemas a solução para os problemas. Pois eu tenho em quem lançar os meus problemas agora. E cada um aqui também tem a sua história, de como você entrou no descanso, quando você aceitou a Cristo como Salvador. E uma vez que entrou no descanso, descanse. Descanse nos braços do Senhor. Confie no Senhor. Ele disse que aquele que começou a boa obra em vós vai completá-la. Descanse nas promessas de Deus. Nós temos tantas dúvidas, mas as dúvidas são o inimigo que lança para nós. Nós temos que aprender a descansar no Senhor e não na nossa própria sabedoria. E nós observamos então que esse povo, eles estavam descansando muito só na sua própria sabedoria. E nós temos que aprender com eles a não sermos desobedientes. Para finalizar, eu vi uma mensagem do Augusto Nicodemos sobre esse texto. E peguei no final 4 aplicações que ele fez, que eu gostei bastante e coloquei como conclusão. Não sei se em azul ficou tão bom ali para poder ler. Dá para vocês lerem? Mas está no boletim também. 4 conclusões que ele deu que eu achei muito importante para nós. Primeiro, a bênção maior e final que Deus tem para nós. O descanso é a bênção maior e final que Deus tem para nós. Sabemos que o descanso final é quando nós encontrarmos com o Senhor. E aí Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. A morte já não existirá. Já não haverá pranto, nem luta, nem dor. Porque as primeiras coisas já passaram. Quando nós pensamos no inferno e pensamos no rico e Lázaro, pensamos no rico no inferno e o tormento, sofrendo, querendo uma água para aliviar daquele sofrimento. Nós pensamos assim, no inferno nunca haverá descanso. Sofrimento eterno, para sempre e sempre. As pessoas que vão lá falar, agora eu vou me divertir com meus amigos que estão lá também. Não vai se divertir, não. Não tem jeito de se divertir com aquele fogo que não apaga mais, com aquele verme que fica comendo e não para. Não tem jeito de descansar. Você sabe que uma das coisas mais difíceis é não poder descansar? Não é? Eu quero dormir, não consigo. Eu quero dormir, não consigo. Como é difícil. Mas como é bom poder só descansar.
Eternidade não significa que nós vamos ficar dormindo, porque nós vamos ter necessidade, nós vamos ter sono, mas nós vamos estar sempre descansados, amém? Nós vamos estar sempre descansados. Então é a bênção maior e final que Deus tem para nós. Ele também diz que o descanso é um dom de Deus, e não é resultado dos nossos esforços. No domingo Cristo ressuscitou, e dali para diante nós comemoramos, como eu disse, no domingo, o dia de descanso, o dia da ressurreição. Nós trabalhamos, fazemos atividades para que tenhamos um dia para descansar. Mas nós pensamos a eternidade, nós vamos estar descansando para sempre com o Senhor. Vai ser gostoso, né? Para sempre no descanso do Senhor. Por isso que diz, entra no descanso do meu Senhor, para Lázaro. Assim todos nós vamos poder entrar no descanso do Senhor, usufruir a eternidade com o Senhor. A terceira observação é a condição de entrar no descanso. Só tem uma condição, e é a mesma condição que nós falamos no domingo passado, que é a solução para a incredulidade. Qual que é a condição? Pela fé, pela fé, pela fé. É uma música que nós vamos cantar também, viu, Diego? Pela fé. Pela fé, também rompendo em fé. Nós não falamos muito sobre fé aqui em Hebreus, mas a condição é fé. Sem fé é impossível agradarmos a Deus. A fé vem pelo ouvir, ouvir da palavra de Deus. A condição para entrar no descanso do Senhor é fé em Jesus. Mas o bom de tudo isso, nós podemos começar a descansar aqui. Alguns falam que estão cansados, alguns ficam cansados espiritualmente. É uma batalha espiritual, mas nós podemos descansar aqui. E esse descanso que teremos no futuro, já podemos usufruir em parte no presente, através daquela paz que o Senhor nos dá, aquela certeza da proteção e do cuidado do Senhor. Que consolação tem meu coração descansando nos braços, no poder de Deus. Vamos cantar esse hino para finalizarmos o nosso culto. E eu pergunto para vocês estão descansando? Amém? Estão descansando nos braços do Senhor? Amém. Vamos orar. Senhor Deus, como nós precisamos descansar. No corre-corre dessa vida, parece que nós vivemos cansados. E não sabemos simplesmente descansar nos teus braços. Pai, pedimos que, tendo pessoas que ainda não conhecem a Cristo, possam crer em Cristo. A incredulidade vai afastá-los desse descanso. Mas crendo em Cristo, poderão entrar nesse descanso e o Senhor convida, vinde a mim todos, que estão cansados, sobrecarregados, que o Senhor promete que vai nos aliviar, vai nos dar esse descanso. E Pai, eu peço também cada um que já conhece a Cristo, que possa descansar nos braços do Senhor. Confiar também que a sua salvação já é segura para sempre e que aí ele precisa também descansar momento por momento nas promessas da tua palavra. E o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos nós e com todo o seu povo, agora e para todo sempre. Amém.